A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. O título diz: não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, irmãos? Podem se sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, Deus trabalha com cada um de maneira diferente e Deus inspira cada pregador de uma maneira diferente. Deus toca na vida de cada um de uma maneira diferente. E não é, diferente comigo. Também tem a minha maneira específica. Deus me mostra os temas de estudo para trazer para a igreja de acordo com as situações que acontecem na minha vida. E às vezes eu fico uma semana, e fico observando. Eu sou muito observador, irmãos. Observando as coisas que acontecem ao meu redor, com meus amigos, na igreja, no trabalho, às vezes até na rua com desconhecido. E chegou um assunto no meu ouvido de uma irmã ou um irmão, não importa quem é, porque o tema não é apontar dedo, o tema é trazer a resposta para a igreja, dentro da palavra. Uma irmã ou um irmão chegou há uns tempos atrás e falou, e afirmou: eu vou sair da igreja porque eu não estou vendo as coisas acontecerem na minha vida. Aí eu queria, irmãos, que cada um de nós fechássemos os nossos olhos nesse momento. Feche teus olhos. Responde em pensamento. Por que você vem na igreja? Irmãos, Deus sonda o coração, Deus lê os pensamentos, Deus ouve, Deus está vendo. Por que você vem na igreja? Por quê? Se você vem, irmãos, para adorar a Deus pelo que Ele é, você já está em direção à salvação. Porque você não tem como obter a salvação sem conhecer a essência de Deus. Você não tem, irmãos, como receber a promessa de vida eterna na glória sem entender o sacrifício de Jesus na cruz. E sem entender que o pecado te afasta disso. Porque se a pessoa vem na igreja e busca a Deus pelo que Ele pode dar, a pessoa não está vindo na igreja para buscar a Deus, irmãos. A pessoa está vindo na igreja para buscar bens que lhe satisfaçam. A pessoa escolheu um lado. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, mas a condição de eu ir para o céu é que minha vida seja perfeita. Porque se minha vida não estiver perfeita, eu não vou para a igreja, eu perco o ânimo, eu não sinto vontade. Para que eu vou orar se as coisas não acontecem na minha vida? Porque, irmãos, a gente precisa entender isso, porque tudo por trás do que você faz é aquilo que você ama. A chave para o coração das pessoas, a chave para você entender as pessoas é você conhecer os segredos das pessoas. Os segredos dizem o que você ama. E aí a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, começa com a frase: não ameis o mundo.
Só que a palavra amor, irmãos, em grego, o Novo Testamento, lembrando os irmãos, foi escrito originalmente em grego. A palavra amor em grego, ela é traduzida com 4 palavras diferentes. O amor eros é uma palavra que determina o amor sensual, o tipo de amor erótico. Por isso que vem a palavra erótico. Vem da palavra eros, significa amor, mas é um amor sensual. Storge significa o amor familiar. Filia, com PH, significa o amor fraternal. Aí qual a diferença do familiar para o fraternal? O familiar é aquilo que você tem entre pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, inclusive. O fraternal, o filia, é o amor que nos une como igreja do Senhor. E finalmente a quarta palavra que descreve amor, é o amor ágape. E esse amor é o amor incondicional de Deus. Então, é importante a gente entender 2 palavras nessa frase inicial aqui. Não ameis o mundo. Ameis está sendo usada a conjugação do verbo ágape. Mundo, a palavra para mundo é cronos, que significa toda a criação de Deus. Aí, irmãos, olha que interessante. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Muita gente conhece, né? Porque Deus amou, ágape, o mundo, cronos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou ágape, o mundo, cronos. E aqui diz, não ameis ágape, o mundo, cronos. Se a gente botar as 2 frases juntas, elas não fazem muito sentido, porque uma fala uma coisa e outra fala outra, né? Só que, irmãos, a palavra cronos, ela perdeu todo o significado de criação divina por causa da corrupção de Satanás no mundo. E isso é bem descrito em Isaías, capítulo 24, versículos 15 e 16, que diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por causa dos pecadores. Irmão. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, Isaías descreve muito bem em que momento que a criação de Deus, Cronos, perdeu todo aquele valor de especial e divino pelo amor ágape de Deus e se tornou corrompida por causa da ação de Satanás e dos pecadores nela. Então, quando João fala aqui, na sua primeira epístola, não ameis o mundo, ele está falando desse mundo corrompido. E quando Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a criação perfeita dele. Que engloba tudo, criatura, criação, todo o plano terrestre, tudo que foi criado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna na glória. Agora, a gente entendeu o Cronos, né? Vamos entender o ágape, porque é difícil a gente entender, tá? Como é que é o amor incondicional? Como que a gente ama incondicionalmente como Deus fala? Aí eu vou lá em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40, que diz: e um deles, intérprete da lei, a palavra lei, na época de Jesus, se traduzia pela Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5, que a gente chama de Pentateuco,
era resumido em Torá, chamado de lei no Velho Testamento. Essa pessoa era um intérprete desses 5 livros exclusivamente. Ele chega para Jesus, Jesus experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento nesses 5 livros aqui na Bíblia que a gente tem? Respondeu-lhe Jesus: amarás, ágape, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, quando João coloca a palavra ágape em não ameis o mundo, ele está falando que a pessoa está amando de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento as coisas que tem no mundo. E não buscando as coisas do céu. E aí a pessoa involuntariamente, não sabe nem desses detalhes na vida dela, perde a vontade de vir para a igreja porque nada está acontecendo na vida dela. Porque ela ama de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento as coisas que acontecem na vida dela. E não pensam nas coisas que estão por vir no céu. E agora que a gente entende a definição da palavra ágape, o amor ágape, incondicional de Deus, a gente precisa entender, irmãos, que o amor, ele pode sim ser pecaminoso. Porque quando você ama algo, qual é a fonte do amor? Vou dar um exemplo bobo, tá, irmãos? Você tem um cachorro que você ama, como membro da sua família, como nós tivemos vários. Eu amo esse cachorro por causa da minha mãe ou do meu pai? Eu amo esse cachorro por causa dele. Você ama o seu pai ou a sua mãe por causa da sua tia? Ou de repente você ama o seu tio por causa do seu trabalho? Você ama a pessoa porque ela é a fonte do amor que você está tendo por ela. Ou seja, amar o mundo, qual é a fonte desse amor? O mundo. Então a pessoa fica frustrada porque as coisas não acontecem na vida dela, porque ela, sem saber ou sem se autoanalisar, ela está amando mais o mundo do que a Deus. E aí João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui em todas as instâncias que João usa a palavra amor, é usada a palavra ágape. Então, o amor do mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar ágape o mundo, o amor do Pai, ágape, nele não está. Então, o amor incondicional de Deus, aquele amor, irmãos, que às vezes a gente não entende. Às vezes tem um irmão que nem pede bênção, mas é abençoado. As coisas acontecem na vida dele e a gente não entende por que ele está sendo abençoado e a gente não. Eu estou orando e não está vindo a bênção. Você sabe como é que está a vida dessa pessoa no altar? Porque de repente a vida dela está no altar. E o amor incondicional de Deus está nele. Então a gente precisa colocar esse amor incondicional, esse amor descrito em Mateus de uma maneira perfeita aqui, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Em Deus e não no mundo, e nem nas coisas que o mundo tem. Versículo 16, porque tudo que há no mundo, e aí João enumera 3 características, 3 categorias de coisas que vêm exclusivamente do mundo, que não vem de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, cobiça. A concupiscência dos olhos, ou seja, desejo.
a soberba da vida. Eu acho muito interessante aqui essa soberba da vida. A minha Bíblia de estudo, ela descreve que o termo grego traduzido aqui por vida também pode ser traduzido por riquezas. E se refere aos bens materiais e tudo aquilo que pode dar lugar à ostentação e ao orgulho. 3 categorias vindas do mundo. 2 delas, irmãos, são internas. 2 dessas categorias, elas ficam escondidas dentro da gente. E uma delas, ela é exposta, ela é comunitária, ela é externa. As características internas são a cobiça e o desejo. Ninguém pode, irmão, chegar para você e dizer que você está cobiçando algo. Ou apontar o dedo para você e falar que você deseja algo. Porque ninguém conhece o teu coração a não ser o Senhor. Mas Deus sabe, irmão. Deus está vendo. O desejo e a cobiça que a gente tem dentro da gente é visto pelo Senhor. Agora, aquela categoria de coisas vindas pelo mundo que o João enumera aqui, a soberba da vida, ou seja, tudo aquilo que pode dar lugar à ostentação e ao orgulho, a riqueza, é aquilo que esse abençoado resolveu colocar em primeiro lugar na vida dele ou dela. Porque é mais importante para ele a soberba da vida do que a salvação. Porque, irmão, eu não venho na igreja para receber bênção, não. A bênção, como eu já falei inúmeras vezes, é consequência de vida no altar. Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando a gente tem um amor pelo mundo, 3 categorias vindas, 2 de dentro e uma externa, elas se exaltam na pessoa, e aí a pessoa começa a querer sair da igreja, ou esquecer, não quer ir ao culto, não quer orar, não quer jejuar, porque não vê propósito naquilo. Irmão, se o meu propósito é ir para a glória de Deus, se o meu objetivo é morar na glória, se o meu objetivo é ser salvo, o que vai fazer eu não ir à igreja? Nada. Eu quero estar naquele grande dia, irmãos. Eu não quero olhar para cima, não. Eu quero olhar para baixo. As pessoas vão ver a gente subindo. Eu quero... Eu falei, olha ele aí. Jesus está vindo, irmão, eu quero ir junto. Não pense em segunda chance, interpretações bíblicas de segunda chance. Esteja pronto para a primeira e única. E é para isso que nós vimos a igreja. Nós estamos vindo à igreja. Nós vimos constantemente a igreja, porque a gente precisa aprender o evangelho, a gente precisa fortalecer a nossa fé e cada vez mais aumentar a nossa busca. E a nossa busca tem que ser pelas coisas do céu, irmãos. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, a sua iniquidade. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E o que me chamou a atenção, irmãos, que uma vez por... Como é que Deus faz as coisas? Né? Deus me colocou um versículo no meio de uma pregação e eu, curiosamente, procurando no meu tradutor em hebraico para ver qual era a palavra original, o significado dela, né? Como é que escrevia e tal. E a palavra iniquidade, que a gente vê em Isaías capítulo 58, diz... esse versículo eu vou ler para os irmãos já, mas eu quero dizer a palavra iniquidade, que aqui em Isaías 58 eu consigo pegar o original em hebraico. Sabe como é que é original? Sabe como é iniquidade em hebraico, irmãos? Avon.
Aí a gente pensa assim, não, as suas empresas não são consagradas, ou não tem nada a ver. Será que foi coincidência? O versículo diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então quer dizer, a pessoa ela tem desejo, cobiça, amor pela soberba da vida, a riqueza, ama o mundo cada vez mais, quer se afastar da igreja porque as coisas não estão acontecendo, e olha o que diz o versículo. Você está esperando as coisas de Deus, essa pessoa está esperando as coisas de Deus acontecer na vida dela. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quanto mais longe a pessoa estiver da igreja, irmão, mais ela vai estar pecando. E mais longe de Deus vai estar essa pessoa. E o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O nosso pecado, irmãos, cobre os olhos de Deus. Cobre os ouvidos de Deus. A culpa é nossa. Não é Deus que está fazendo um jogo duro, falando, não, olha só, pecou, não tem, não, isso aí, bota ele no banco aí de escanteio. Deixa ele na disciplina. Não é assim não, irmão. Nós somos responsáveis por fazer Deus não ouvir a nossa oração. E aí a pessoa deixa de vir à igreja porque as coisas não estão acontecendo na vida e não aprende a palavra. Então, irmãos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Viva, irmãos, em busca da promessa de vida eterna na glória. Viva em busca da salvação. Somente isso que nós temos que nos preocupar. O resto, Deus há de acrescentar em nossas vidas. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.